E aí quando eu converti, daquela época lá do disco, era disco, né? Aí eu estava vendo, até postei lá na minha rede social, acharam lá um disco, eu lembro que eu cantava essa música, aí a menininha cantando a música, né? Que ela era rica no céu, que aqui ela não tinha nada, mas lá no céu ela tinha tudo, né? A vozinha bonitinha, a criança cantando, mas eu quero declarar na sua vida, você vai ter aqui e vai ter lá, diga amém? Porque quando você tem aqui, você pode investir no reino aqui, amém? E Deus vai usar você, e Deus vai prosperar você. Você vai ter sua casa, você vai ter seu carro, você vai poder viajar, você vai poder ir conosco para as conferências, diga amém? Porque Deus é bom, Deus é rico e Deus tem isso para você, diga amém? Mas é um fato, há uma parte nossa, que é a semeadura. Quando eu semeio, eu coloco a minha fé e coloco o meu coração, você pode ter certeza que você tem semeado nesse lugar, que é uma terra fértil, e você vai experimentar de milagres, de prosperidade, de favor de Deus. E eu quero declarar restituição. Aqueles irmãos que tiveram perdas nesses últimos anos, perderam coisas, às vezes até pelo que nós vamos pregar aqui hoje, por decisão errada sua, você foi por caminhos errados, e aí o diabo aproveitou e saiu roubando as suas coisas. Deus vai restituir, e você vai receber 120 vezes mais, diga amém? 100%, vai vezes também, né? 30, 60 e 100 por um. Diga, levanta a sua mão e diga isso, eu creio, é no mínimo 30 por um, no mínimo, ou vai ser o máximo, que é 100, quantos querem o máximo? Diga glória a Deus. De fato, Deus tem isso para a sua vida. Nós somos um povo próspero. Mamon não vai dizer até onde nós vamos, porque o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é do Senhor que vem o nosso recurso. Quero que você coloque-se de pé nessa tarde. Eu quero orar por você. Sabe, nesse jejum, nosso jejum vai começar hoje. Daqui a pouco eu vou ungir os irmãos que vão estar jejuando. Eu estou jejuando por você, pelas suas finanças. Mas seja esse canal de Deus, seja esse. E esse mês o nosso desafio é maior, porque nós não vamos parar. Nós temos investido ali na chácara 10 mil por mês. Você sabe que isso é pouco, mas para o nosso caixa é muito, porque é 10 mil lá e mais 20 mil de parcela. Mas Deus vai nos dar o recurso, e você é esse canal de Deus, essa pessoa de Deus. Seja generoso. Quero orar por você agora. Põe a mão no seu coração. Pai, eu oro, Deus. Pai, esse é o ano da restituição, Senhor. Pai, eu creio, Deus, na restituição financeira na vida dos meus irmãos. Senhor, eu declaro que eles são prósperos, que eles são bem-sucedidos, que aonde eles colocarem as mãos, eles têm conexão, têm favor, têm graça. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor é com meus irmãos. Ó Deus, que o Senhor vai dar estratégia, vai dar direção. Ó Deus, alguns aqui, ó Deus, que estão ali acomodados no trabalho, o Senhor vai gerar algo no coração deles. O Senhor vai direcioná-los e vai levá-los a serem pessoas muito prósperas nessa cidade. Pai, eu tenho sentido no meu espírito que o Senhor tem procurado em nosso meio irmãos, para que o Senhor possa fazer deles muito ricos, ó Deus, para que eles possam sustentar a obra nessa cidade, no estado, e tudo que nós formos fazer nesse lugar. Senhor, por isso eu peço, Senhor, nos ensina, ó Deus, a sermos fiéis no pouco, naquilo que o Senhor tem dado. Senhor, multiplica, Senhor, dê sabedoria, ó Deus, para os meus irmãos administrar aqueles outros 90% que o Senhor tem confiado à mão deles, ó Pai. E eu declaro que cada semente nesse lugar vai germinar, ó Deus, e vai produzir muitos frutos. Ó Deus, os irmãos vão viver, vão comer o melhor da terra, vão desfrutar, vão poder dar para a sua família o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Diga, eu recebo, em nome de Jesus, amém? Enquanto os irmãos louvam o Senhor, traz aqui a sua oferta. Você pode devolver o seu dízimo. Você que trouxe durante a semana, vem também, que eu quero orar. Glória a Deus. Deixa eu dar minha oferta aqui, irmãos. Você vai ter cada dia mais para dar mais, amém? É muito melhor estar na condição de dar do que de receber. Se você ainda tem essa mentalidade de querer receber as coisas, eu repreendo na sua vida o espírito de pobreza, de miséria.
porque você vai ter para você e ainda para dar para os outros. Diga amém. Você vai ser aquele parente rico. Diga amém. Que você não vai aguentar seus parentes pedindo dinheiro. É melhor estar nessa condição, não é? Do que tadinho, deixa eu dar para ele aqui porque ele não tem. Diga misericórdia. Deus não tem isso para você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, nós abençoamos, ó Deus, eu declaro sobre os meus irmãos prosperidade, sabedoria, ó Deus, para adquirirem riqueza, aonde eles colocarem as mãos, Senhor, vão prosperar, ó Deus, são abençoados, Senhor, dê estratégia, Senhor, abra portas, que haja favor do Senhor, que haja, ó Deus, multiplicação, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, Pai, livra eles do mal, livra, ó Deus, eles do devorador, Deus, que às vezes vem tentar roubar aquilo que o Senhor tem dado. Senhor, ao dizimarmos, ó Deus, o nosso dinheiro é seu, ó Deus, e tu, o Senhor recebe, ó Deus, como sendo o nosso todo, e eu declaro, Deus, sobre cada um dos irmãos, essa prosperidade, abra portas, ó Deus, abençoa o empreendimento deles, aonde eles colocarem as mãos, Senhor, eles vão viver de provisão, de milagre, de prosperidade, Senhor, em nome de Jesus, aqui o Senhor tem encontrado homens e mulheres, ó Deus, que não são avarentos, que são abençoados, e vão prosperar, aonde colocar as mãos, vão prosperar, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, irmãos, pela sua vida, por cada um dos irmãos que tem de fato contribuído e sustentado a obra nesse lugar. Hoje nós temos 3 visitantes aqui, sejam bem-vindos. Queremos entregar para você uma lembrança, o Timóteo Lima, a Tayla e letra de médico. Quem é visitante, levanta a mão, por favor. Eu tenho um nome aqui que eu não... Euricele, será? Não sei. Tem que sempre pegar na recepção a pessoa que tem a melhor letra, para me ajudar, que eu não fiz o curso. E hoje em dia a gente não escreve mais, né, irmãos? Esse dia eu escrevi um texto, eu não entendi nada depois. Falei, meu Deus. Aí era... Falei, meu pai, a gente vai parando, né, só usa o computador e o celular. Seja bem-vindo, nosso desejo é conquistar aí o seu coração. Vamos passar o Videira News, mas antes do Videira News, vamos entregar as rifas para os líderes. Aí, irmãos, nós temos mais uma rifa, agora é menor, diga amém. Mas continua, irmão, nós precisamos. Cadê o irmão que doou a geladeira? Cadê ele? Eu vi ele aqui, cadê? Glória a Deus, esse irmão abençoado, vai prosperar. Irmãos, eu acho que não vou deixar ele contar o testemunho, porque vai demorar e nós temos muita coisa para fazer hoje aqui. Irmãos, eu contei para os irmãos, né? Alguns viram. Ele era perto do Dia das Mães. Lá na célula dele, o líder falou: olha, a igreja teve que arrecadar, tá, e nossa célula não deu nada. Ele falou assim: nossa, eu não dei nada, a gente não deu nada, a gente tinha que ter, não ajudamos, né? Os irmãos ali. E aí ele foi no supermercado, viu a geladeira, e aí era um sorteio. Ele falou assim: eu vou comprar alguma coisa aqui, vou ganhar essa geladeira e vou dar para a igreja rifar e arrecadar 10 mil reais. Ele profetizou. Quantos recebem isso? Diga amém. Então eu quero declarar que essas nossas rifas vão virar 10 mil reais, amém? Então, cadê os líderes de célula? Vem aqui os irmãos que vão entregar as rifas, mas tem que anotar os nomes, não é para entregar para eles sem controle não, viu? Aqui tudo tem controle. Vem aqui para frente os irmãos que vão entregar as rifas, e os líderes vêm aqui pegar as rifas. É 60 rifas para cada líder, é 5 reais cada rifa, é 300 reais por célula. Você vai conseguir isso fácil em nome de Jesus, amém? Aí no final do mês nós vamos sortear a geladeira. Nos ajude, irmãos, a vender. Então os líderes de célula, de jovens, de adulto praticamente hoje aqui, nesse primeiro culto, pode vir, líder. Você vindo ou não, você vai chegar na sua mão, é melhor você vir logo, né? Isso, pega o nome de quem recebeu, porque aí os que não pegaram, o discipulador pega para eles, ok? Cadê os líderes? Hã? É 5, que 10, mas é para dar 5 para cada um. Tem 10, entrega 5 para cada líder aí. O líder vai se virar com a célula dele para vender. Os líderes de célula, vem aqui e pega. É 6? 6 unidades de bloco dá 60. É 6, não é 5 não, aumentou, é 6, é 60. Isso mesmo. Calculei errado aqui. Os líderes de célula, pega aqui, por favor. E aí os discipuladores vai pegar depois para os líderes que não estão aqui, ou vão vir no outro culto. Foram arrebatados? Não foram, né, irmãos? Que nós estamos aqui, então não foram ainda não.
É 6 por célula, 6, tem 10. 6, irmãos, pega 6 blocos. Se a sua célula vender mais rápido, aí você nos ajuda. A gente pega dos outros. O alvo é arrecadarmos aí esse mês R$10.000 para a gente continuar investindo ali na chácara. Diga amém. É 6. É 6, só pega 6. Depois que vender, se quiser pegar mais, entrega aí. Vamos lá, irmãos. Enquanto isso, deixa eu ler um outro versículo. Vamos lá, hoje nós temos... Está bem organizado aqui. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, irmãos. Lá em Daniel. Anota aí, irmãos. Anota e passa aqui para o grupo. Daniel 10. 10, versículo 2. Vamos ler o versículo 2 e o 3. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Diga 3 semanas. Que coisa, ele jejuou 21 dias. E olha, o jejum dele foi diferente. Ele tirou, normalmente nós fazemos o nosso jejum aqui de 24 horas, de uma refeição. A gente come uma vez no dia durante os 21 dias. Daniel tirou todo tipo de manjar. Ele não comeu nenhum tipo de carne, não tomou vinho, né? Nem me ungi com óleo algum. Ou seja, não tomou banho, será? Não sei. Será que era isso? Não sei o que ele fez não. Será que ele ficou 3 semanas sem tomar banho? Acho que não. Agora, ele fez isso, ele fez um jejum. Ele foi se consagrar. Jejum é tempo de consagração. Fala, jejum é tempo de consagração. Jejum é oração intensificada. Inclusive a partir de amanhã, às 6h30 da manhã, você pode entrar lá no Instagram da igreja, que nós vamos estar tendo uma live de oração todos os dias, 6h30 da tarde, e cada discipulado também vai fazer uma outra oração pelo Meet durante esses 21 dias. Nós não vamos fazer o jejum nas casas, como nós fizemos o semestre passado, por causa das casas de paz, porque a maioria da nossa liderança, líder de treinamento e membros da igreja, estão envolvidos no projeto que já está ocupando aí as noites dos irmãos. Eu queria que trouxesse um livro aí para mim, para eu mostrar para os irmãos o livro do nosso jejum. Esse é o tema do nosso jejum. Esse livro poderosíssimo, me abençoou muito, do pastor Wilson, e nós estamos aí vendendo para os irmãos R$30. Você pode estar adquirindo. Durante esses 21 dias nós estaremos ministrando aqui no culto, e também nas células, e também nos discipulados, e nessas lives de oração os discipulados vão estar compartilhando. Então você pode estar comprando o seu livro ali no final do culto. Mas vai lá para o versículo agora, o 12, para você ver a resposta de oração, o que Deus fez ali. Olha que interessante, irmãos. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, diga, desde o primeiro dia. Que coisa, no primeiro dia que Daniel começou a jejuar e a orar, que ele aplicou a isso o coração dele, porque você sabe, quando nós falamos de jejum aqui, nós estamos falando de você colocar o seu coração e buscar, e se humilhar, e clamar ao Senhor por coisas maiores na sua vida, que foi o que ele fez. Aí a Bíblia diz assim, você se humilhou perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Diga, as minhas palavras são ouvidas pelo Senhor. E aí ele fala, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então Deus mandou um anjo para trazer a resposta para Daniel. Quero declarar que nesses dias Deus vai vir trazer a resposta à sua oração. Diga amém. Mas o jejum, você sabe, nós como cristãos, nós não temos muitas armas espirituais, mas uma das armas que nós temos é o jejum. Então nós estaremos nos consagrando a partir de amanhã, durante esses 21 dias, e Deus vai trazer palavras, vai trazer resposta, porque, tá vendo, eu acho muito interessante essa história de Daniel, porque a gente pode ver um pouco do mundo espiritual. Daniel começou a orar e a clamar pela cidade, e Deus ouviu, e aí Deus mandou o anjo para trazer a resposta. Aí a Bíblia diz que o principado da cidade impediu o anjo de levar.
E aí Daniel continuou orando, continuou ali, por isso que eu digo, você tem que orar, e você tem que ser intenso, tem que buscar o Senhor no seu propósito, e permanecer nele, porque parecia que não estava acontecendo nada, mas Deus já tinha mandado. Mas aí quando chegou no final do jejum ali dele, Deus então veio ali, né, reforçou ali o time dos anjos, e trouxeram a resposta para Daniel. Esses são dias de milagres. Diga: eu creio no milagre de Deus na minha vida. Então são dias de milagre, então você tem a oportunidade de estar se consagrando e jejuando conosco. Quero que você que vai jejuar, vem aqui na frente, que eu quero ungir os irmãos. Vou ter que fazer isso agora também, ok, irmãos? Todos os irmãos que vão participar do jejum, eu gostaria que você viesse aqui na frente para eu poder ungir e orar por você, amém? Precisa aqui pelo menos do tecladista, Oswaldinho. Todo ano, irmãos, nós fazemos 2 jejuns aqui na igreja, todo ano, porque nós precisamos de vencer a nossa carne, precisamos ser cheios do Espírito. Então eu quero, cadê o pastor Marcelo aqui para me ajudar aqui? Nós queremos agora orar, e eu quero declarar na sua vida que o Senhor é a sua força, que o Senhor é contigo. Nesses 21 dias o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais, e você vai enxergar, e o Senhor vai trazer milagres, respostas que você tem buscado. Senhor, eu oro, Deus, por cada uma das pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, nesse propósito conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz a resposta, Senhor. Que sejam dias, ó Deus, de milagres, que sejam dias, ó Deus, do Senhor, ó Deus, falar, ó Deus, com meus irmãos, que os nossos olhos, ó Deus, sejam abertos, ó Deus. Pai, que nós possamos estar sensíveis ao Teu Espírito. Senhor, eu sei, ó Deus, que quando nós vamos jejuar, nós travamos uma guerra, mas nós sabemos, ó Deus, que a vitória já é nossa. Ali na cruz, ó Deus, o Senhor nos garante essa vitória, e eu declaro, Deus, que os meus irmãos terão resposta daquilo que eles estão orando, daquilo que eles vão pedir ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, portas sendo abertas, milagres acontecendo, que os nossos olhos espirituais, ó Deus, sejam sensíveis para nós ouvirmos, e que sejam dias do Senhor ouvir o nosso clamor. Senhor, eu oro também, Senhor, para que sejam dias de salvação, que o Senhor possa usar, ó Deus, cada um dos irmãos, Senhor, cada um deles, Pai, possa ser usados pelo Senhor. Pai, nos leva, ó Deus, a sermos cada dia mais pessoas espirituais, pessoas sensíveis ao Teu Espírito. Eu declaro que são dias, ó Deus, do Senhor falar, do Senhor mover, do Senhor mudar, ó Deus, as circunstâncias sobre a vida dos meus irmãos, sobre a casa deles, sobre a nossa igreja, sobre o chamado de cada um dos meus irmãos. Eu declaro, Deus, que será destravado, e que coisas novas, Senhor, estarão acontecendo, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos, Pai, que durante esses 21 dias esses irmãos possam ler mais a palavra, possam orar mais, possam estar mesmo, Senhor, sendo sensíveis ao Teu Espírito. Eu os abençoo e declaro em nome de Jesus a unção do Senhor, a graça do Senhor sobre cada um deles, ó Pai. São guardados, protegidos do Senhor, e a unção do Senhor é com cada um, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Salva de palmas para Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Quem não recebeu a imposição, fica aí que o pastor Marcelo está indo aí orar. Aqui na frente tem uns que a gente pulou. Você estava igual Daniel, a gente estava te achando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a unção do Senhor, a graça do Senhor é conosco. Nós jejuamos porque nós dependemos de Deus. Nós não queremos fazer nada na nossa força, nada no nosso braço. Em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Ora com eles aqui, em nome de Jesus. É só pôr a mão e declarar. Logo nós seremos mais pastores aqui. Diga amém. E Deus vai prosperar muito você, para você sustentar vários pastores. Diga amém. Uns vivem em tempo integral e os outros vão lá buscar o recurso para que a gente possa alcançar coisas maiores. Amém? Videira Nilson, apaga as luzes, por favor. Está começando mais um Videira Nilson. Fica agora com todas as notícias da nossa igreja. Videira News. Todas as notícias que você precisa saber
Porra. E um aviso muito importante: no dia 7 de setembro teremos apenas o culto único às 17 horas. E no dia 12 de setembro teremos a nossa vigília, conto com a sua presença. E nos dias 5 e 6 estaremos em Goiânia com a nossa caravana para a conferência dos Radicais Unidos. E do dia 1º a 21 de setembro, juntos viveremos o jejum de 21 dias, com vista do Espírito, onde cada discipulado estará fazendo um momento de oração online. E às 6h30, durante todo esse período, terá a oração do jejum pelo Instagram com o nosso pastor. Faça parte desse momento conosco. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Bem, irmãos, nosso liderança vai ficando por aqui. Deus abençoe. Acompanhe a nossa igreja nas redes sociais e até a próxima. Aleluia. As luzes. Tá passando ainda. Pode pular isso aí. Todo domingo os irmãos já viram. Glória a Deus, já é a 4ª semana das nossas casas de paz. Isso é bênção demais. Glória a Deus. Domingo passado foi 10 minutos mostrando as fotos, né? Irmãos, nossa vigília vai ser dia 13, no sábado, sem ser nesse próximo, no outro. Esse domingo, hoje, no outro culto, eu vou estar apresentando e orando aqui com a caravana de jovens, que vai estar indo para a conferência. Quase 40 jovens vão estar indo para Goiânia, diga glória a Deus. Que eles possam voltar incendiados ali da vida, do poder de Deus. É hoje, depois no outro culto. No outro, né? Nesse. Falei no próximo culto, depois desse. É o das 7. E aí nós vamos estar orando com eles. E aí, como praticamente todos os nossos discipuladores de jovens, a liderança e uma boa parte da equipe de louvor também vai estar, eu achei melhor, a gente semana que vem vai ter um único culto aqui às 17 horas, não vai ter o culto de jovens às 19 horas esse próximo domingo, mas isso não é para você, mas é para eles, porque vocês estão sempre aqui comigo, e uma parte deles vão estar aqui conosco também domingo que vem. Amém? Vamos para a palavra. Hoje, você sabe, eu tenho aconselhado, conversado com vários irmãos e tenho percebido que nós temos que aprender a ouvir mais a voz de Deus, para nós sermos direcionados pelo Senhor, porque você sabe, se está faltando algo na nossa vida, é porque está faltando a direção naquela área, está faltando você acertar naquela direção, naquele caminho ali, para que você seja abençoado. E você sabe, tudo isso parte do início de que nós somos um ser triuno. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23, para nós vermos isso. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha o que a Bíblia diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vamos ler junto, irmãos? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia está dizendo que nós temos essas 3 partes. Diga: eu sou espírito, tenho uma alma e habito no corpo. Então essa é a forma que Deus fez e criou o homem. Então, uma vez que você nasce de novo, você recebe o Espírito de Deus no seu espírito. E agora nós vamos ter que desenvolver e avançar nessa área, para que nós possamos de fato viver no Espírito e alcançar as promessas de Deus. Inclusive Paulo diz isso. Abre lá para os irmãos verem, Gálatas 6:26. Gálatas 6:26. Olha o que ele diz aqui, ó. 6, não é o 5, é o 6. Ou é o 5? Está errado. Está errado a referência. Deixa eu ver aqui embaixo, que eu anotei ela também aqui. Não é isso aí não. Deixa eu achar aqui, irmãos. É o 25. Volta 1. Vamos ler junto, irmãos? Se vivemos, andemos também no Espírito. Então, uma vez, pastor, quando é que alguém vive no Espírito? Quando ele nasce de novo, quando você aceita Jesus no seu coração, você se torna filho de Deus, e agora você vive no Espírito, porque o Espírito de Deus reside em você. Levanta a mão e diga: o Espírito Santo
reside dentro de mim. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: o Espírito reside em você. Então vivemos no Espírito. Agora que Paulo está nos exortando e nos ensinando que agora que eu nasci de novo, que eu sou filho, que eu vivo no Espírito, ele quer que a gente venha andar no Espírito, né? E é aí que está a vitória. Então olhe para cá. Você sabe, irmãos, nós somos espírito, alma e corpo. A alma é essa parte nossa que tem, é a nossa psique, é o meu sentimento, é a minha vontade, são as minhas emoções. E o Espírito é onde o Espírito de Deus reside, é onde nós temos comunhão com Ele, é onde nós podemos desenvolver o nosso relacionamento e também crescer espiritualmente. O diabo sempre age nessa esfera da alma. Então o diabo, ele é especialista em, quando você está andando na alma, ele vem às vezes e consegue nos enganar. Por isso que nós temos que aprender e andar no Espírito, porque aí você vê, quando Jesus mesmo estava sendo tentado ali, Jesus estava o que, irmãos? Com fome, não foi? Ele jejuou, a Bíblia diz que o Espírito o levou para o deserto para ser tentado, e ali então antes ele jejuou 40 dias, para você ver, né? Até Jesus jejuou, né? Para enfrentar o inimigo ali. E aí depois disso a Bíblia diz que ele teve muita fome. Então o diabo veio atacá-lo ali a nível de corpo em primeiro lugar, porque é uma necessidade. Eu não sei se você sabe disso, que se você ficar 40 dias sem comer nada, você começa a morrer. Você já está morrendo. Depois dos 40 dias, a pessoa, qualquer hora ela pode morrer por ter ficado 40 dias sem comer. Então Jesus já estava entrando, já estava começando a entrar nisso. Então o diabo veio tentá-lo, e o diabo é assim. Aí o diabo também vem diante de Jesus e fala: olha, se você quiser poder, se você quiser isso, eu te dou, se você me adorar. Então o diabo vem atacar sempre nesse nível da alma, da mente, das emoções, porque se ele me leva para essa esfera, fica mais fácil dele nos vencer. Por isso que nós temos que andar no Espírito, diga amém. E você sabe, você só consegue andar no Espírito se você alimentar o seu Espírito. Se você alimentar o seu Espírito. Eu estava ouvindo esses dias um testemunho de um irmão da videira que é milionário. Quantos aqui querem ficar milionário? Eu não quero não, eu quero que você fique. Eu não vou, provavelmente eu não quero, não tem isso no meu coração não, mas eu quero muitos milionários aqui para a gente poder fazer muita coisa com o dinheiro que Deus te dá, diga amém. E aí, né, ele contando que, e aí a gente conversando lá, e ele contando como que ele ficou milionário. Todo negócio que ele ia fazer, aí ele sentava lá, ia conversar com a pessoa para fechar o negócio, ele orava antes, e na hora ele voltava para o Espírito, e o Espírito falava para ele se era para ele fazer ou se era cilada. E aí ele foi entrando naquilo que o Espírito ia falando com ele, para você ver que tem uma voz interior, que nós vamos falar aqui hoje, tem o Espírito Santo, ele reside dentro de nós, ele fala conosco, diga amém. Essa semana conversando com um outro irmão também, e aí ele falando: pastor, eu estou cansado de tomar decisões que eu só perco, aí eu acabo perdendo dinheiro, era para eu ser muito mais próximo, já ter muito mais coisas, mas volta e meia eu estou fazendo negócio que no final eu perco, eu fico né, ao invés de eu ganhar, eu tenho muitas perdas. E eu falei: é mesmo, irmão? E eu fiquei olhando para ele e falei: irmão, isso é porque você tem que aprender a ouvir o Espírito. Irmãos, o Espírito Santo, ele sabe do futuro, e ele te conta, diga amém. Ele te fala, se você buscar essa intimidade, essa sensibilidade no Espírito, ele vai te falar. Então ele vai te dizer se você deve ir, o que você deve fazer. E existem algumas formas que nós vamos estudar aqui hoje, que ele fala conosco. Profetiza aí na vida do irmão, fala: esse é tempo de você ouvir a voz de Deus, irmão. É tempo, irmão, de nós ouvirmos isso, porque como eu disse para os irmãos, nós somos Espírito. Então nós já temos tudo pronto no nosso Espírito, já está aí tudo dentro de você. No seu Espírito você já tem vida, saúde, prosperidade, graça, unção, paciência. Profetize aí na vida do irmão, o fruto do Espírito está tudo aí dentro, irmão. Fala para ele: deixa manifestar. Às vezes não está manifestando, né, irmão? Às vezes está manifestando mais a carne. Mas enfim, o Espírito, nós já temos tudo. Por isso que a Bíblia diz, nós somos levados a exercitar o nosso Espírito. Agora a nossa alma,
ela está sendo transformada. Essa é a obra que Deus está fazendo hoje na sua vida, é na sua alma. E como é que Deus traz essa transformação? Diga, pela renovação da mente, e sempre pela palavra. A palavra de Deus vai renovando a nossa mente, vai mudando os nossos conceitos, e assim o Senhor vai mudando a nossa mente. E o corpo? Pastor, diga, eu sou espírito, tenho uma alma e habito no corpo. Não é isso que a gente leu lá em Tessalonicenses, que a Bíblia fala que essas três partes devem chegar diante do Senhor íntegras, devem ser conservadas santas e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. E o corpo, o que a gente tem que fazer com o corpo? Fala, o meu corpo deve ser disciplinado, porque o nosso corpo ele não converte. Essa carne nossa aqui, ela é aliada do diabo. Então nós temos que disciplinar o nosso corpo. E uma das coisas que nós fazemos para disciplinar o corpo, irmãos, é o jejum. Jejum, ele ajuda você a disciplinar o seu corpo. Mas voltando para esse contexto aqui, nós somos esse vaso para conter a Deus, para conter, né, a presença de Deus. Você foi feito, você sabe, eu gosto de viajar na minha mente aqui, pensando nisso, que um dia na eternidade passada, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito decidiram compartilhar a vida deles. Imagina isso, irmãos, a vida do próprio Deus, que no original é Zoe, é a vida do próprio Deus. E aí Deus então faz o ser humano. Todos os outros animais Deus fez, mas quando Ele faz o homem, Ele fala, esse nós fizemos a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí você sabe o que aconteceu, o diabo entrou em cena, enganou Adão, enganou Eva, né? E ali Adão também entrou. Adão é pior ainda, porque foi tudo consciente, né? E também porque ele não encabeçou, ele que devia guardar a mulher dele. E aí ali o homem entrega para o diabo, e o diabo é que é o rei, o Deus desse século. A Bíblia fala que ele é o príncipe, Jesus diz que ele é o príncipe da terra aqui, e é ele que está governando. Mas na nossa vida quem governa é Jesus, diga amém? Mas olhe para cá, Jesus só governa a sua vida quando você anda no Espírito. Se você anda na alma, se você só faz o que você sente, o que você quer, e aí, entende, age muito ali na emoção, né? Toma muitas decisões, né? Aí você está lá querendo muito algo, aí você fala, não, isso é de Deus, porque você quer muito aquilo, mas às vezes Deus não quer aquilo para você, Deus tem algo melhor, diga amém? Você sabe que tem muitas coisas na nossa vida que é assim, você está querendo uma bênção ali, e Deus está querendo te dar uma bênção muito maior. Então aí Deus nisso, Ele fecha a porta, Ele move de cá e tenta falar com você, porque Ele ama você, e é um fato, você foi feito para conter a Deus. Abre lá em Romanos 9, versículo 23, para nós vermos isso, que nós fomos feitos a essa imagem do Senhor, para conter o Senhor, para conter a presença, para conter a graça, a unção do Senhor. Olha o que diz aqui em Romanos 9, 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, diga vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Olha o próximo versículo 24, os quais somos nós, a quem também chamou. Então, ou seja, fala para o irmão que está do seu lado, você é um vaso, irmão. Você já percebeu que vaso, e mais, nós somos um vaso de barro, o grande valor é o que está em nós, que é o Senhor. Ele é o tesouro, Ele é o ouro, Ele é o precioso, diga amém? Então o importante é nós deixarmos essa vida fluir do nosso interior, fluir através de nós. Por isso que o Evangelho é isso. Diga, Cristo em vós, a esperança da glória. Então é o Senhor, Ele reside em nós aceitamos Jesus, né? De um lado nós fomos ali, né? Jesus morreu para nos salvar, nós recebemos essa vida, e agora nós vamos morrer dia a dia, para que essa vida de Deus flua através de nós. Então lá na eternidade passada, Deus Pai fez um ser, e aí depois Jesus vem, morre, ressuscita, e agora quando nós aceitamos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, e a divindade reside em nós. Você tem noção do que é isso?
que nós entramos no grupo ali da divindade, isso é muita graça, irmãos. É por isso que o Senhor vai concluir a obra que Ele começou na sua vida, diga amém. É claro que a diferença é que os vencedores, eles vão fazer isso em vida, eles vão permitir o Senhor fazer essa obra em vida, né? E os derrotados, eles acabam que vivem aqui, não como vencedor, porque não andam no Espírito, e depois, no futuro, Deus vai concluir essa obra na vida dele, mas nós podemos ser vencedores, diga amém. Você lembra quando Paulo perseguia a igreja? O nome dele era Saulo, ele perseguia a igreja e matava os cristãos. Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo estava perseguindo Jesus, a pessoa de Jesus? Não, ele estava perseguindo os cristãos. É porque, olhe para cá, irmãos, é porque a igreja, ela é o corpo de Cristo na terra. Então Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Então nós estamos aqui para sermos instrumentos do Senhor, e você é um vaso. Profetiza aí, fala: irmão, você é um vaso nas mãos do Senhor. Mas você sabe, Paulo fala que tinha vaso de honra e de desonra. Nós somos o vaso da honra, diga glória a Deus. Por isso que nós decidimos nos diminuir, decidimos buscar o Senhor, para que essa unção, essa vida dele possa fluir através de nós. Então, a partir do nosso espírito, o desejo de Deus agora é nos conduzir à verdade, a liberar essa vida, é guiar você. É por isso que o ponto central do Evangelho sempre é Cristo, é a vida, é essa vida de Deus que está em nós. E esses dias eu quero declarar, nessas 3 semanas, nós vamos estar nos humilhando, nos consagrando, para que a unção de Deus, para que a vida de Deus seja mais liberada em nós, diga amém? E você sabe, irmãos, as coisas do Espírito, elas sempre são vidas, sempre é vida. A vida é algo sobrenatural, e é isso que o Senhor tem para nós. Ele quer guiar você, Ele quer te conduzir, levar você a reinar em vida, em todas as áreas da sua vida, diga amém? Sabe, em todas. Eu estou com um filho lá que está com problema, pastor, então, pois é, mas através de você, através da sua oração, através da sua perseverança, de ser alguém que vive no Espírito, Deus vai fazer uma obra na vida do seu filho. Estava vendo um testemunho esses dias, achei tão forte, de um jovem que vivia assim, vivia no mundão, travesti, todo fora do propósito de Deus. E aí ele testemunhando, né, que um dia ele chegou bêbado em casa e tudo, e a mãe dele não estava em casa, e aí ele entrou lá no quarto dela e viu um monte de oração que ela fazia por ele, ela escrevia e colocava lá. E aquilo tocou, entrou nele, de tal forma que ele falou: eu quero ser um homem de Deus. Aí, né, para resumir a história, né, ele hoje é um homem de Deus, restaurado, casado, tem filho, pastor, diga glória a Deus. Porque o Senhor fez, a partir do momento que... E aí ele contando: a minha mãe sempre me amou. Você sabe que é isso que nós temos que fazer. Talvez você tenha um filho seu que está lá perdido hoje, você não vai ficar condenando ele não, você vai amar, você vai abraçar, você vai ser canal de Deus, e esse amor de Deus que está em você é que vai atraí-los para Cristo, diga amém? Porque é isso que se espera de nós, mas para isso nós precisamos de fluir no Espírito, deixar o Espírito Santo fluir através de nós. Volta lá para Gálatas 5:25, eu vou ler uma outra tradução aqui. Nós lemos essa daqui, abre lá que nós abrimos, nós lemos agora há pouco, que fala: se vivemos no Espírito, assim também andemos no Espírito. Mas tem uma outra tradução aqui que fala assim, já que vivemos pelo Espírito, mantenhamos o passo certo com o Espírito. Então o Espírito caminha e nós vamos caminhar junto. Só que tem irmão que caminha na frente do Espírito, diga misericórdia. E aí ele vai na frente, porque ele quer as coisas mais rápido, ele quer do jeito dele, na força dele. Não, você tem que caminhar nos passos do Espírito. Olha essa outra tradução da Bíblia Viva, fala assim, se estamos vivendo agora pelo poder do Espírito Santo, sigamos a direção do Espírito Santo em todas as áreas das nossas vidas. Levanta a sua mão e diga isso, fala: eu quero e eu vou viver na direção do Espírito Santo em todas as áreas da minha vida. Então há uma sensação dentro de nós que ela é produzida pelo Espírito. E o cristianismo real, ele é sobrenatural. As coisas, elas vêm de dentro. O Espírito fala conosco.
Deus vai falar com você. Você vai se tornar uma pessoa mais sensível à voz do Espírito. Diga amém. Agora nós precisamos aprender a reconhecer essa voz do Espírito. Inclusive lá em Efésios 4:30, Efésios 4:30 fala que o Espírito, ele entristece. Olha lá, abre lá, meu querido. Efésios 4:30, para você ver que ele é uma pessoa. Fala para o irmão que está do seu lado e fala para ele: tem uma pessoa aí dentro de você. Fala para ele: é o Espírito Santo. Ele fala assim, ó: e não entristeçais o Espírito de Deus. Ou seja, ele entristece. Nós podemos entristecer ele. E você sabe, quando você entristece o Espírito, se você for alguém que busca ouvir a voz de Deus, essa sensibilidade no seu espírito, você vai saber, porque ele fala, ele está dentro de você, irmãos. Isso é real. O que eu estou dizendo aqui não é um mero conhecimento, uma mera teoria, não é, isso é real. Você pode ser guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que Paulo diz: agora que você vive no Espírito, vamos andar no Espírito, para que nós possamos viver esse propósito maior. Agora, pastor, como é que eu posso perceber as direções do Espírito? Primeiro, pelo impulso da intuição. Vai lá para Marcos 1:12, Marcos 1:12, para a gente ver o exemplo aqui de Jesus, que o Espírito impeliu. Olha aí, ó. E logo o Espírito impeliu, ou seja, o Espírito levou ao deserto. Isso aqui é uma função do Espírito na nossa intuição. O Espírito te leva, ele te incomoda para você fazer algo. Você está lá na sua casa e aí de repente fica aquele negócio: tem que falar com fulano, tem que falar com fulano, eu tenho que procurar. Você nem faz tempo que você não fala com aquela pessoa, mas uma voz, assim, um incômodo do Espírito, ele te impele. Você sabe, esses dias para trás agora, morreu um irmão, que eu já fui pastor dele lá em Macapá, mas ele estava vivendo com muita depressão, tristeza e tudo. Ele suicidou. E aí uma pessoa que era próximo dele, que também era próximo de mim na época, falou: nossa, eu estava sentindo de procurar ele. Está vendo? Ou seja, o Espírito, ele te impele. Só que às vezes você não ouve essa voz que o Espírito está falando com você. Você acha que é de você. Eu quero te desafiar: quando você sentir essas coisas no seu coração, vai lá, vai naquela direção, porque normalmente o Espírito é que está te impelindo. Ele quer te usar, ele quer fazer coisas maiores na sua vida. Diga amém. Então, olha para você ver lá em Marcos 2:6 também, aqui com Jesus, como ele era impelido pelo Espírito. Marcos 2:6. Ele percebia as coisas no Espírito. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam, né? Estavam ali na mente, nesse nível da mente, da alma. Cuidado com isso, porque isso é perigoso. Mas aí olha que Jesus, ele viu ali. Vai para o próximo, meu querido. Porque fala ele desse modo: isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu Espírito, está vendo? No Espírito, você tem que ter percepção no Espírito. Eu sei que as irmãs, elas têm um sexto sentido, percebe, vê um monte de coisa, e às vezes essas coisas é na alma, mas às vezes é no Espírito. E aí cabe a nós, homens de Deus, quando a sua mulher falar, você tentar: Senhor, será que isso é de Deus ou é da minha mulher, né? Eu estou lembrando aqui, né? Inclusive eu acho que tem essa história até nesse livro aí do pastor Wilson, Movidos do Espírito, ele contando que ele uma vez, né, tinha um carro e ele estava orando por um outro carro, e aí o irmão chegou e falou: olha, eu tenho esse carro aqui, esse carro para te vender, vou vender do jeito que você consegue pagar. E ele ficou todo feliz e tal. Nossa, né? Achou que era uma porta, né? Olhe para cá, tem porta que pode ser cilada, e essa era uma. Aí a esposa, aí ele chegou em casa: o irmão está querendo vender o carro e tal. E ela falou, aí ela sentiu no Espírito para não comprar. E aí: não compra não. Mas por quê? Porque a gente vem com essas perguntas, né? Mas por quê? Por que você não quer que eu compre? Não sei, senti. E aí ele não ouviu a esposa. Depois de 6 meses, ele saindo, estava em São Paulo, estava no carro dele, estava indo para Goiânia. E aí eu sei que no caminho
fundiu o motor, o carro deu um prejuízo assim, depois ele quase teve que dar o carro. E a mulher caladinha, porque a mulher sabe edifica a casa caladinha, amém, irmãs? Essa hora você não fala nada, porque o homem já, né, o barco já está afundando, eu já falei, não adianta, aí já sabe. Só a sua olhada assim na graça, a gente já vai saber que algo ali, mas ou seja, eu até falei isso também pro irmão esses dias aqui, conversando com ele, falei, irmão, quando você resolveu mexer com esse negócio aí, sua mulher sentiu paz com você? Ela concordou? Não, concordou não, pastor. Falei, olha aí, irmãos, nós que somos casados, é melhor ainda, porque a Bíblia fala que é melhor ser dois do que um. Então tá lá, então pensando em fazer algo, tomar uma decisão, o casal vai orar junto. Normalmente a mulher é mais medrosa, né? Minha mulher estava me contando, minha mulher é mulher de Deus, é mulher sábia. Quando surgiu a oportunidade de eu comprar esse apartamento, eu tive uma convicção tão grande no meu espírito, uma convicção mesmo interior. Essa é uma das formas que Deus fala comigo. E a minha mulher ficou com medo, só que ela ficou caladinha, que ela entendeu. Ela queria a bênção, mas ela estava com medo. E aí, ao invés dela falar, ser precipitada, ela preferiu orar. E como eu tinha uma convicção, você sabe, irmãos, é isso que eu estou falando, irmãos. Isso não é só para mim que sou pastor, até porque Deus não respeita títulos. Não é título, é intimidade. Você vai crescendo. Isso aqui que nós estamos ministrando hoje é muito prático, é real. Só que muitos irmãos aqui já fizeram cursão, mas está bombando no teste, no dia a dia do cursão, que é crescer nesse ser guiado pelo Espírito de Deus, entende? Porque quando Deus falou, senti paz no meu coração, que é outro aspecto que nós vamos falar aqui. Você tem aquela convicção, entra pela porta. Tem irmãos que Deus está abrindo porta e ele não entra, porque ele analisa, ele fica assim, só na árvore ali do conhecimento do bem e do mal, analisando os prós e os contras. Não, meu querido, nessa esfera aí, você perde muita coisa. Você tem que buscar uma sensibilidade do Espírito. E o casal é mais fácil, porque normalmente quando o casal está junto e os dois estão sentindo paz e vão caminhando naquela direção, é uma das confirmações de Deus. Diga amém. Quem está com o seu cônjuge aí, dá um abraço nele e fala, obrigado por ter você, minha costela. Quem não tem, Deus vai dar, né? Ou às vezes não está aqui ainda, sua costela ainda não converteu, está lá. Ai, converter, Deus vai ter um encontro com Deus. Mas enfim, você sabe que às vezes a gente erra justamente porque você vai tomando decisões na emoção, e ao invés de ouvir essa voz. Você sabe, quando eu fui comprar esse meu carro, foi muito interessante, que a gente ia comprar um outro carro, e aí conversei com o vendedor e tal, falei, é isso mesmo, vou comprar. Perdi a paz, não sabia, tem coisa que você não sabe. E minha mulher estava junto, aí a gente entrou no carro, falei, estranho, estou sentindo uma coisa ruim no meu coração. É intuição, é o Espírito. Você não sabe, você olha para o vendedor, você acha que está tudo certo, mas você não sabe o que é. Normalmente eu falo, Senhor, é porque o Senhor deve ter uma bênção maior para mim. Eu sempre penso assim. E aí, minha mulher, eu também não estou sentindo um desconforto no meu coração. Eu falei, então vamos olhar os carros melhor em outras concessionárias, deve ter uma bênção maior aí para nós. E aí nós compramos esse carro que a gente tem aqui hoje, e aí, depois que a gente fechou o negócio e tal, aí eu fiquei sabendo que o outro vendedor lá, né, não vou nem dizer a marca, porque às vezes é o seu carro, né, não estamos aqui para isso, mas enfim, eu ia comprar um carro bem inferior ao que eu comprei, ia pagar quase o mesmo valor, sendo que Deus queria me dar um carro melhor. E aí depois eu fiquei sabendo que o vendedor tinha escondido os descontos que ele tinha que me dar, e eu não sabia de nada, nem eu nem minha mulher. Então assim, ou seja, foi totalmente no Espírito. Por isso que eu digo, Deus fala com você. Diga amém. Irmãos, a compra dessa nossa chácara, olha, estava de férias, nós já tínhamos fechado o negócio, aí de repente, né, o vendedor ali, o homem que vendeu para nós, quis voltar atrás. É um direito dele, sabia que existe. Depois eu fui descobrir isso na lei, né? Quando um negócio é grande, envolve muito dinheiro, a pessoa ela pode voltar atrás, ela tem um tempo a voltar atrás.
E aí eu até vi isso na lei que era um direito dele, né? Apesar que ele não foi muito amigável na hora de fazer o acordo. Eu sei que aí nós fomos lá, eu de férias, fiquei um dia assim, eu falei, meu Deus, eu estou aqui de férias. Primeiras férias que eu tinha tirado depois que eu estava aqui em Manaus, eu falei, eu recebo uma ligação dessa. Perdi minha alegria naquele momento. Falei, meu Deus do céu, e agora? Já estamos juntando dinheiro para dar entrada. Aí depois eu orei, aí você fica ali em demanda, em luta, porque você tem um sonho, você, você crê que algo é de Deus, aí de repente o negócio desanda. Aí eu falei, gente, eu estou aqui de férias, minha família está aqui, alguns vieram para estar aqui comigo, e eu agora vou ficar triste? Não, eu tenho que estar feliz. Aí eu peguei, entreguei para Deus, falei, Senhor, se o Senhor quer nos dar essa chácara, se isso que o Senhor colocou no meu coração, essa paz, essa convicção, por isso que eu estou dizendo, as coisas do Espírito é assim, você sente uma paz, você sente uma convicção que ela é sobrenatural. E aí eu falei, Senhor, mas se o Senhor tem algo melhor para nós, já é construído, eu estou aberto, estou sempre aberto ao que o Senhor quer nos dar. Eu apaixonei naquele terreno lá, já consigo ver ali, mas se o Senhor tem algo melhor, amém, mas Senhor, mas se é o diabo que está querendo roubar o que o Senhor nos deu, o Senhor vai intervir. E aí tivemos que tomar algumas decisões, e é isso que eu estou dizendo, aí você sente a convicção no Espírito. Aí procurei vários irmãos, advogados, pastor, já dá a entrada lá e tal, e o Espírito do meu coração não entra nada disso, não mexe com isso. E eu não entendo nada dessa área de direito, estou aprendendo agora. Mas o Espírito, eu senti no meu Espírito, então eu falei, não posso entrar, eu estou sentindo que não é para eu entrar. Aí voltei. Então é interessante, irmãos, que ele ia invadir a chácara que ele tinha vendido para nós, ele ia tomar ela de volta, e ele ia vir antes, eu lá de férias, e ele ia vir, porque ele mora no interior, pois o Espírito de Deus, acho que mandou um anjo, segurou ele lá até eu chegar em Manaus. Aí quando eu cheguei, no outro dia ele invadiu. Aí ele chegou lá, invadiu a chácara, disse que era dele, que não tinha vendido, e uma brigaiada, um monte de demônio de briga, de confusão, e eu lá, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu não quero ter razão, eu só quero a chácara, então não interessa, ele está falando e tal, e aí briga, e eu, Senhor, que hora que o Senhor vai entrar nisso aqui, vai me ajudar, Senhor, e eu deixei, e o Espírito, e o pau quebrando, e o povo brigando, e eu olhava para cá, e Senhor, eu quero é a chácara, o Senhor não tirou minha paz, não tirou a convicção, então o Senhor o Senhor nos deu essa chácara, para terminar, né, a história. Foi indo, o povo brigou, discutiu, pelo menos não teve porrada não teve nada a esse nível não, só foi verbal mesmo, foi facadas assim na alma, de passado, de vida lá do povo, contando, brigando, falando. Aí eu falei, eu queria conversar só com o Senhor, levei lá para fora, e aí fui ouvir, aí ele começou a falar, e eu, Espírito, me fala, como é que eu estou em coração desse homem? E eu, irmãos, assim, manso, calmo, uma mansidão que não era normal, porque como ele tinha desfeito o negócio, eu fico bravo, mas ali não, parece que o Cordeiro Jesus assim estava agindo na minha vida, e aí ele pegou e falou assim, pastor, eu sei que você é um cara tão calmo, você é um cara assim, outro nível, esse povo aí, eles não sabem nem conversar, e eu, é verdade. E eu falei, Senhor, mas o Senhor vendeu, o que é? E aí eu sei, irmãos, que Deus foi me dando sabedoria, e fui ganhando, quebrantando o coração desse homem. Nós já estávamos dispostos a aumentar a parcela, 2.000 de juro por mês, durante 20 meses, mas você sabe, quando Deus quer dar a bênção, Ele dá é completo, diga amém. Eu sei que por final, ele falou, não, se você me der as 10 parcelas sem juros, ainda bem, me quero, que eu queria mesmo, as 10 parcelas sem juros, de 20 mil, eu fecho. Aí eu lembro direitinho, o Alessandro estava lá, era testemunha. Aí eu cheguei lá, a chácara é nossa, Alessandro, fechamos o negócio. Aí ele, é mesmo, como que ficou? Eu falei, 10 parcelas de 20 mil. O Alessandro abriu o olho assim, eu falei, disfarça, Alessandro, ele não pode saber que a gente não tem o dinheiro não. Aí o Alessandro só chegou assim em mim e falou assim, pastor, como é que nós vamos pagar? Eu falei, eu não sei, mano, Deus vai pagar. Porque Ele colocou no meu coração, eu não perdi, continuei sentindo paz, é isso que eu estou dizendo, irmão, você vai aprendendo a andar no Espírito, e agora nós estamos quase concluindo, até novembro a chácara é nossa, diga amém. Então, ou seja, ali centenas, milhares de pessoas vão converter. Claro que eu estou aqui contando para você um testemunho, um negócio que foi feito. Deus tem muitos negócios para fazer através da sua vida. Só que eu lembro uma vez que eu estava conversando com irmãos que são milionários, e esse irmão muito rico, rico mesmo, e aí ele falou assim para mim, olha Rafael,
A maioria das pessoas não prospera e não ficam ricas, porque ele vai para o trabalho dele, ele não leva o Espírito com ele, ele faz tudo na força dele, no braço dele, ele não procura ouvir essa voz. Se ele convidar e pedir direção, o Espírito fala. E aí ele foi me contando que o Espírito falava para ele o que ele tinha que fazer. Vai lá e compra os terrenos ali, que aquilo ali depois vai valorizar. Aí eram umas coisas assim loucas que ele foi fazendo e foi se tornando rico, milionário. Por quê? Porque Deus, o Espírito que está nele, que está em nós, foi falando. Irmãos, isso é para cada área da sua vida. Você está lá com um filho seu passando um problema, e você às vezes está nervoso e tal, porque você vê que ele é tolo, que ele está... Mas não adianta você ficar nervoso. Você tem que deixar o Espírito fluir. Às vezes é um abraço. Lembro de uma irmã que estava, de uma jovenzinha que estava morrendo, aquela doença que a pessoa fica olhando no espelho, se vendo gorda, mas é magro. Eu queria ter, não a doença, mas anorexia. Eu não vejo isso, não vejo magro não no espelho, mas ela se via. Mas ela foi ficando tão doente, assim, sem comer, não comia, vomitava, enfiava a mão ali para vomitar, colocava para fora. Um abraço do pai. Um dia o pai chegou, abraçou ela e ficou abraçada com ela assim um tempão. Um abraço do Espírito, foi curado instantaneamente. Um irmão meu de sangue, meu irmão, ele é italiano, e ele era muito rebelde, muito, sabe, tinha uma raiva do meu pai, da minha madrasta, que não tinha lógica, assim, uma rebeldia, uma revolta. Aí nós fizemos uma conferência, eu levei um amigo meu lá, aí teve um momento que o amigo meu falou assim: eu estou sentindo de te dar um abraço. Abraçou meu irmão, ficou uns 3 minutos abraçado com meu irmão foi curado, não sei o que tinha nele, entendeu? Era da alma, né? Desse sentimento que ele tinha de rejeição. Hoje está lá um menino, um príncipe, outra pessoa. Um abraço no Espírito. Então, ou seja, você tem que deixar o Espírito fazer na sua vida. E é por isso que o texto também, que eu penso que é o principal, que nós temos que ler aqui, está lá em Colossenses, onde fala que a paz deve ser o árbitro do nosso coração. Vamos para lá, para os irmãos verem. Colossenses 3,15. Eu uso muito isso aqui para eu procurar ouvir a voz de Deus, irmãos. Aqui diz assim, ó, vamos ler junto, irmãos? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, eu uso muito isso. Eu tomo uma decisão e não falo para ninguém, tomo no meu coração, falo, estou decidido a fazer tal coisa. Se eu perco a minha paz, é a resposta. Porque quando o Espírito, ele sempre age na calmaria, na paz, na tranquilidade. Por isso, cuidado com decisões que você tem que tomar repentinamente. Normalmente é cilada, a maioria delas é cilada. Não, você toma, já viu que vendedor é assim, né? Ele quer te vender na hora, porque sabe que porque depois você às vezes vai pensar e não vai comprar. Mas as coisas do Espírito, elas envolvem uma paz. É igual eu estou dizendo para os irmãos, essa compra dessa chácara, irmãos, eu senti uma paz tão grande, e é impressionante, a gente sempre paga a parcela no último dia do mês, toda vez que chega no último dia do mês, eu olho lá, foi interessante, porque 2 meses atrás tinha 20 mil, assim, no dia de pagar tinha 20 mil certinho, nem um centavo a mais, nenhum a menos. Deus mostra na parcela, eu pago, diga amém. Porque quando Deus fala com você, Ele te direciona, Ele faz. Aí você está aqui me ouvindo hoje e fala: pastor, o problema é esse, é que eu fiz um monte de burrada na minha vida, e agora eu estou sofrendo por isso. Pois é, a graça de Deus é tão grande, que Deus vai te tirar desse vale, e vai te levar para um outro estágio de vida, diga amém. Agora você tem que se permitir, sabe, a buscar esse sobrenatural, e é isso que nós vamos fazer nesses 21 dias. Nesses 21 dias nós seremos movidos pelo Espírito, nós vamos alcançar coisas que humanamente falando nós não conseguimos. Isso é o sobrenatural de Deus, é quando Deus entra lá no seu empreendimento, é quando Deus entra lá na sua família, entra lá na sua célula, e aquilo que você queria ou poderia fazer na sua força, no seu braço, Deus faz de uma forma bem maior, diga amém.
Oh, irmãos, esse é o sobrenatural de Deus. É essa vida que Deus tem para nós. É uma vida de viver no sobrenatural. Diga amém. Agora qual que é o nosso problema? Nós queremos segurança. E o caminhar com o Senhor às vezes parece mais uma montanha russa. Na hora que você acha, agora está indo. Ou às vezes uma partida de futebol. No último minuto do segundo tempo, Deus faz. E você é tentado antes fazer um smilezinho na sua força, no seu braço, que foi o que nós pregamos domingo passado. Agora, como que você consegue viver e andar no Espírito dessa forma? Só buscando o Senhor. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Mas eu quero declarar, irmãos, que esses são dias de você acessar coisas do reino de Deus. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Você sabe, Deus coloca coisas no nosso coração. Algumas a gente erra, né? Eu mesmo, né, no começo do ano, eu falei, nós vamos construir essa chácara esse ano, em um ano. Aí depois eu fui vendo, né? Eu falava, meu Deus. Aí teve uns irmãos que foram lá ver a chácara, meu Deus. E aí depois eu mesmo falei, gente, não vai, esse ano não vai. Porque é assim, tem hora que chegou no início, eu falei, é o ano da restituição. Então aí você se engana, você se empolga. Aí, você sabe, irmãos, agora eu vou até confessar aqui para os irmãos. Aí um dia eu estava em casa assim, triste. Eu falei assim, poxa, a chácara não vai ficar pronta, né? A construção não vai sair como, né? Não vai ficar pronta. Eu falei, meu Deus, que... Aí comecei a ficar triste com os irmãos que não estão ofertando, né? Porque é por isso que a gente não conseguiu. Aí o Espírito Santo falou assim no meu coração, seu ingrato. Aí eu olhei assim, falei, ingrato? Aí Deus começou a mostrar, eu dei a chácara, está construindo, e você ainda está triste, não está feliz? Aí eu falei, não, eu estou feliz. Aí na hora eu mudei, para você ver, às vezes você enxerga errado, Deus está fazendo, está movendo, e você começa a enxergar. Eu estava esses dias lá com um casal, a irmã só vê as falhas do marido. Aí eu falei, meu Deus, mas ele já mudou tanto, avançou nisso. Esse aqui é o principal, mas ele melhorou. Antes ele te traía, vivia nesse mundo, agora ele já não faz isso. Mas aí acho que as coisinhas, eu falei, meu Deus, não enxerga. Aí eu mandei depois uma mensagem, eu falei, irmã, eu falei para ela, né, reflete nesse versículo, a mulher tola destrói a casa, a sábia edifica. Porque depende de como enxerga. Por isso que nesses dias Deus vai nos levar a enxergar como Ele vê. Porque às vezes você está aqui hoje, chegou aqui hoje, está triste. Mas aí quando você vê o que de fato é uma vida de desgraça, na vida de algumas pessoas que estão sofrendo, aí a gente vê o tanto que a gente é egoísta. Às vezes uma coisinha pequena já tira sua alegria, já te deixa nervoso, já te deixa na carne. Não! Nós vamos evoluir, nós vamos ser como Cristo, nós vamos ter graça, paciência, seremos amorosos. Esses dias um jovem aqui na igreja pegou um outro novo convertido lá e começou a falar um monte de coisa para ele. Aí depois eu chamei ele e falei, está errado, irmão, não é para falar assim com ele é novo convertido, você tem que ter paciência com ele tem que comer de Jesus. À medida que ele vai comendo, ele vai ser transformado. Agora às vezes a gente não tem paciência, não queremos esperar o irmão comer para crescer, que é aquele, né, cresce assim da noite para o dia. Não, a nossa vida é feita de processo, e eu quero declarar que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Eu não sei qual que é a área que você está precisando de um milagre nesses dias, mas Deus vai fazer, porque quando Deus entra, quando Deus intervém, aí o milagre acontece. Você vai ter um laudo médico diferente, o médico vai espantar, sabe, com a resposta do seu filho, do seu cônjuge ou da sua saúde. É uma questão de crer, porque nós já temos tudo aqui no nosso espírito. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Quero chamar os irmãos do louvor aqui na frente. Eu sinto isso no meu espírito. Feche os seus olhos. Deus quer liberar coisas grandes para a sua vida. Não olha para as coisas naturais. Deixa Deus fazer na sua vida através de você. Deus vai abrir portas diante de você.
Deus vai te levantar para que o nome dele seja exaltado. Deus vai restaurar a sua casa, a sua família, para que as pessoas vejam que nós temos um Deus que de fato faz milagres, porque ele é poderoso para agir na sua casa. Oh Jesus. Sheire Ramachara Ramachara Kovaha. Eis que o Senhor tem nos colocado diante de uma caminhada, de uma jornada, e Ele é a sua força para que você continue essa caminhada, e não olhe para o lado, e não olhe para trás, mas fixe os seus olhos nele. Eu profetizo na sua vida que nesses dias as vozes que às vezes tem, muitas vozes têm vindo até você, na sua mente, no seu ouvido, mas a voz de Deus suave vai ser clara. Você terá convicção, você terá paz, você terá clareza, você vai entrar pela porta que Ele vai abrir diante de você. Oh Espírito de Deus, que nós possamos viver no Teu sobrenatural, Senhor. Pai, eu oro hoje por aqueles irmãos que estão cansados, estão sobrecarregados. Pai, tira, ó Deus, a Tua palavra diz que o Teu jugo é leve e suave. Tira o peso, traz alegria. O Senhor me mostra uma porta aberta, e você nesses dias, nesses 21 dias, na verdade eu estou vendo várias portas, mas tem uma porta que é a dele. E tem irmãos aqui que estão confusos, não sabe qual é a porta. Ele vai falar com você, Ele vai endireitar suas veredas. Você vai viver os planos de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Oh Senhor Jesus, oh Jesus, Ele é contigo. Ele é o nosso Deus, que nos sustenta com a destra fiel dele. Oh Jesus, na tempestade está Teu nome. Ele é poderoso para fazer na sua vida, na sua casa. Não perca a sua fé, não deixe o diabo roubar e minar a sua fé. Cheire baixara ramachara, Senhor. Receba essa paz hoje no seu coração. Receba essa vida, essa alegria que vem do Senhor. As nossas armas não são naturais, não são carnais. Deus te enviou para aquelas casas de paz, e nessas semanas o sobrenatural de Deus vai acontecer através da sua vida. Oh Senhor, Ele é vitorioso.
Senhor. Pai, eu declaro, Senhor, que esse é o tempo, Senhor, de nós como igreja, Senhor, entrarmos, ó Deus, em um outro nível, Senhor. Nós vamos viver no Teu sobrenatural. Nós vamos acessar, ó Deus, o Teu sobrenatural. Nós seremos movidos pelo Espírito. Senhor, eu vejo muitos irmãos aqui sendo ousados, canal, instrumento do Senhor, ó Deus. Através da vida deles, vidas serão salvas, porque eles vão viver esse sobrenatural. Senhor, eu abençoo cada pessoa que está aqui nesse culto. Senhor, eu declaro a unção, a graça, a vida, ó Deus, a força que vem do alto, Senhor. Pai, traz vida, traz alegria, traz paz, em nome de Jesus. Quero abençoar e declarar na sua vida uma semana de graça, de paz, em nome de Jesus. Irmãos, eu tive uma visão com muitos irmãos aqui. Eu vi várias portas, e nesses 21 dias Deus vai abrir uma porta, e você vai entrar na porta certa. Ore por isso, porque Deus me falou que é para muitos dos irmãos aqui. Tem uma porta maior que está aberta diante de você, e você vai saber qual é ela, e Deus vai colocar ela diante de você, em nome de Jesus, amém? Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.